boa noite. Está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje aqui dois dos principais cientistas políticos do Brasil. Geraldo Tadeu, boa noite. Boa noite, Ricardo. Prazer estar aqui no seu programa. É um prazer recebê-lo. E Ricardo Ismael. Prazer, Ricardo. É um prazer recebê-los aqui no Jogo do Poder. Nós vamos hoje, obviamente, analisar as repercussões políticas da condenação do presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal em Porto Alegre na última quarta-feira. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje, como disse, os cientistas políticos Geraldo Tadeu e Ricardo Ismael. Em pauta, a condenação do presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal e as consequências políticas e eleitorais desse fato. Houve alguma surpresa para você, Geraldo, no resultado? Porque havia alguém que tenha levantado a dúvida se seria 3-0, como de fato foi, ou 2-1, se eu poderia ter um voto discordante. Mas houve muita concordância dos juízes. Concordaram em tudo, concordaram com a sentença de Moro quase que integralmente e concordaram entre si, até na fixação da pena. Não houve nem divergência na fixação da pena. O PT, obviamente, diz que isso prova que houve uma combinação dos votos para análise do resultado. Qual é a sua avaliação, Geraldo? Olha, Ricardo, eu particularmente não tinha ilusões quanto à condenação do ex-presidente Lula nesse processo, né? Não por qualquer convicção quanto à matéria, porque eu não tive acesso ao processo, não conheço, não posso dar um parecer nesse sentido. Mas há uma espécie de paradigma, ideológico hoje vigente no direito, né, que tem a ver com o ativismo judicial, tem a ver com uma série de orientações hoje quanto à efetividade do direito, ou seja, o direito formal ele é bastante relativizado por toda uma geração nova de juristas que entende que o mais importante é que o direito dê conta dos problemas, né, basicamente a efetividade, e isso faz com que as interpretações, né, tanto de juízes, novos juízes de primeira instância, quanto desembargadores, converjam no mesmo sentido. Então, a gente tinha visto no histórico do TRF4 que em vários momentos o TRF4 não só confirmou... Agrava a pena, mas né? tinha agravado a pena. Então, a minha dúvida também é se haveria alguma divergência, se fosse 2-1 ou 3-0, por conta de algumas dúvidas quanto a garantias individuais ou presunção de inocência. Mas, pelo jeito, houve plena concordância entre eles. Isso vai ter consequências muito sérias até para o direito brasileiro, não só para a política. Ricardo Ismael, como é que você viu o resultado? Como é que você viu esse julgamento do presidente Lula feito pelo Tribunal Regional Federal, dessa análise, na verdade, do recurso do presidente Lula contra a sentença do juiz Moro? Que tipo de avaliação você faz? O PT volta a dizer que foi uma condenação absolutamente sem provas e lançou, na última sexta-feira, a candidatura do presidente Lula à presidência da República a despeito desta condenação. Como é que você vê o futuro pela frente, Ricardo? Veja, quem acompanha esse processo, né, desde a primeira instância e agora na segunda instância, e que certamente não tem uma formação jurídica, né, eu falaria de 3 aspectos. Né? Primeiro é que a sentença, quer dizer, a confirmação da condenação na segunda instância, ela, de uma certa forma, acho que foi dito isso pelos desembargadores, ela é um reconhecimento ao trabalho investigativo do Ministério Público Federal e da Polícia Federal e da própria sentença do juiz Sérgio Moro. Quer dizer, durante todo esse processo, Lula, o ex-presidente Lula, os seus advogados, o próprio PT, as forças políticas que o apoiam tentavam sempre desqualificar o trabalho do Ministério Público Federal e também do juiz Sérgio Moro. Bom, com ontem a confirmação dessa sentença, inclusive o reconhecimento desse trabalho investigativo, o foco agora vai deixar de ser o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, talvez seja agora os 3 desembargadores que vão ser agora alvo de críticas. Segundo, eu acho que
Eu acompanhei boa parte, é evidente que foi um julgamento que durou horas e horas, às vezes os votos muito longos, mas para quem também não é um especialista na matéria, eu vi votos técnicos, quer dizer, os procuradores, inclusive acho que o último deles, procurou ser bastante didático, explicando o que é uma prova, e é isso e aquilo, e tentando, como eu disse, mostrar que, ao ver, na maneira que eles viam os autos, eles identificavam provas, sim, provas documentais, provas testemunhais, e, a partir desse conjunto de provas, firmaram a convicção e terminaram confirmando e até agravando a condenação do ex-presidente Lula. Mas firmaram a convicção, Ricardo, de que o apartamento é Mas dele. só para terminar só esse aspecto. Os desembargadores, portanto, no meu modo de ver, procuraram tentar, inclusive, responder, se conseguir ou não é outra coisa, essa alegação de que não havia provas, quer dizer, eles tentaram buscar dentro dos seus votos, colocar na mesa, colocar para o público que estava ouvindo, que foi uma transmissão ao vivo para o Brasil inteiro, os aspectos que seriam as provas ao ver, no olhar deles. E como eu disse, eu até procuraram falar, eu acho que o último deles, o Vitor, procurou chamar a atenção de aspectos que não eram juridiquês, quer dizer, tentando traduzir para o povo. Mas a questão que eu quero dizer é o seguinte, é que o PT insiste nela, eu queria colocar em discussão, que não existem provas objetivas, porque o apartamento foi penhorado recentemente por um credor da OAS, que acionou a OAS ofereceu aquele imóvel em penhora, o que prova que o apartamento não é do presidente. Se ele visitou o apartamento, foi lá com Dona Maria, obviamente que foi, mas isso até aqui não comprovaria nada. Eu também tenho um caso especial, um depoimento especial. Eu, quando fui comprar um apartamento em Copacabana, eu visitei 5 apartamentos e no terceiro apartamento eu cheguei a fazer até um projeto da cozinha e depois eu desisti. Não significa que eu seja dono dos 5 apartamentos que eu visitei à época que fui comprar. A outra questão colocada mas aí tem o Léo Pinheiro que disse, mas aí a condenação vai se dar por conta desse depoimento de Léo Pinheiro, essa é a prova definitiva. Quer dizer, outra coisa que o PT levanta a suspeição, que o próprio juiz Sérgio Moro disse que não há como provar a conexão do dinheiro da Petrobras com a vantagem supostamente da qual o presidente é acusado. Isso ele respondeu numa acusação numa resposta à própria defesa do presidente. Muito bem, esses fatos todos levam, quer dizer, uma perplexidade a quem digamos, partidário do presidente Lula, porque se ele foi condenado por ter recebido esse apartamento, por ter tido essa vantagem e por ter recebido obras nesse apartamento que não está no nome dele, que hoje pertence ao OAS, que está penhorado, quer dizer, ele teria sido condenado pela suposta intenção de ter o apartamento. É isso, Geraldo? Não, é um pouco mais complexo, evidentemente. Acho que a gente tem que ver que há uma coisa no judiciário chamada conjunto probatório, do ponto de vista judicial. Você tem um somatório de documentos, você tem o depoimento do Léo Pinheiro, tem extratos bancários, por exemplo, tem fotos, tem, enfim, depoimentos de outras pessoas, seja do porteiro do prédio, enfim, é um conjunto, que a gente chama conjunto probatório, que leva a essa convicção. Mas o ato final não teria se consumado. Não, mas a lei fala em solicitar ou receber vantagem indevida. Mesmo que você não tenha solicitado, se alguém chegar, você é um secretário de Estado, por exemplo, alguém chegar e dizer, eu vou lhe dar um apartamento, não precisa fazer nada, é de graça, eu quero te dar um apartamento. Só isso já caracteriza a corrupção. Se você aceitar o apartamento, se você não aceitar, ou seja... Mas no caso ele disse que não aceitou. Bom, aí, o que eu acho é exatamente isso. Sim, eu acho que a gente não vai... rediscutir, nós não somos grau de recurso. Exatamente. Nós não somos um tribunal. Estamos conversando e ouvindo opiniões aqui. Sim, eu quero dizer o seguinte, que no nosso sistema, quem é culpado ou inocente é aquela pessoa que a justiça declarou como tal. Então, até que haja uma revisão de uma sentença, essa pessoa é considerada culpada pelo crime que ela supostamente cometeu. Ela pode fazer qualquer tipo de recurso. O que eu acho que no caso específico do PT e do Lula é que houve uma politização, do ponto de vista estratégico do PT e do Lula, era necessária, porque não havia outro caminho. Do ponto de vista jurídico, o caminho era muito mais difícil. Então, politizou-se bastante o processo, daí o cuidado dos desembargadores de tentar demonstrar que não era uma decisão eminentemente política, era uma decisão eminentemente técnica com
consequências políticas, obviamente. Essa condenação do presidente Lula me fez lembrar uma entrevista dada semana passada pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, que se disse muito preocupado com o Poder Judiciário dos últimos tempos. E por quê? Porque, segundo ele, o Poder Judiciário não está mais aplicando a lei pura e simplesmente. Está fazendo ponderação de princípios. E não está rigorosamente aplicando a lei. Nesse sentido, ele lembra que, olha, eu, por exemplo, fui torturado pelo doicode, fui preso e tal, muito bem. Quando se tentou novamente reabrir a questão da anistia para julgar novamente os torturadores, os militares, eu dei, a despeito de tudo isso, eu dei um parecer contra, minha opinião, porque a lei não permitia isso. Eu teria todos os motivos morais para reabrir esse caso, para botar em dúvida esse caso, mas eu não o fiz, porque a lei é clara. E agora não, na verdade, os nossos colegas estão deixando de aplicar a lei porque querem fazer justiça. Eles se esqueceram que quem faz justiça é Deus. E aqui nós temos que aplicar a lei. Como é que você vê isso, meu caro Ricardo Ismael? Como disse, Ricardo, eu não sou advogado, e muito menos advogado criminalista para poder refutar essa ou aquela tese, vamos dizer assim. Agora, como professor de ciência política e como cidadão brasileiro, eu acho que, na verdade, há uma controvérsia que começou a aumentar na medida que, e aí eu vou falar não do caso do Lula, mas dos políticos, quer dizer, na medida em que os políticos começam a serem investigados, na medida que eventualmente eles são denunciados, na medida que eles possam até ser condenados, aí se começa a fazer uma grande discussão no Brasil, uma polêmica muito grande. E, como eu disse, o Eduardo Cunha foi julgado e condenado. O Cabral já foi julgado e condenado. Não é só o Lula. É um conjunto de ações no tribunais brasileiros. Não é só o juiz Sérgio Moro, o juiz Marcelo Bretas. São vários juízes que estão tentando agora, a partir de uma investigação feita pelo Ministério Público Federal, a partir de uma denúncia, julgar os políticos. Mas é um tabu julgar os políticos no Brasil. Primeiro porque eles têm um foro privilegiado. É dificílimo encontrar político que não tenha foro privilegiado. Aí, quando tem foro privilegiado, o sujeito como o Renan tem 8, 7 processos e não são julgados nunca. Ou se perde de vista quando vão ser julgados. Bom, os políticos que não têm foro privilegiado, esses começam a contratar bons advogados para começar, inclusive, a atacar o judiciário que está o julgando. Eu acho que essa é uma questão controversa. Certamente, o judiciário, como qualquer instituição, Ministério Público, Polícia Federal, merece críticas. Agora, é bom que a gente entenda que há avanço no Brasil hoje, a sociedade está, de uma certa maneira, confortável quando, não estou falando do caso do Lula, Eduardo Cunha, Cabral e outros começam a ser julgados. Isso é importante. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já.